Não sei quantos se lembram o que é a arca do concerto. Deus mandou fazer uma arca de madeira, revestir toda de ouro, por dentro e por fora. Mandou ser colocada uma tampa sobre aquela arca, que foi chamada de propiciatório. Sobre aquela tampa, 2 seres celestiais, 2 querubins com as suas asas voltadas um para o outro assim. Deus então mandou que Moisés colocasse as tábuas da lei ali dentro daquela arca. Mandou que eu colocasse dentro do tabernáculo, no lugar santo dos santos. E Deus inclusive proibiu pessoas de entrarem, porque Deus aparecia em cima daquela arca. Entre os querubins, Deus aparecia a Moisés e Deus falava com Moisés. Depois, quando Moisés faleceu, aquela arca continuou sendo guardada com muito carinho, porque aquela arca representava 2 coisas impressionantes, irmãos. A presença de Deus, porque Deus se manifestava ali, em cima daquele propiciatório, e representava também a vontade de Deus, mas a vontade de Deus voltada para o pacto de Deus com o seu povo, um pacto benéfico, desde que o seu povo obedecesse. Aí depois houve algumas coisas muito interessantes com essa arca. Quando o povo foi atravessar o Rio Jordão, aquela arca estava sendo segura por sacerdotes. E quando aqueles sacerdotes pararam no meio do rio com aquela arca, o que aconteceu? O Rio Jordão estava com a sua água dividida e eles passaram a pés enxutos. Quando eles foram tomar a cidade de Jericó, tinha uma presença ali impressionante, que era o quê? Era a arca, ela rodeou aquela cidade várias vezes. O que aquilo manifestava? Aquilo manifestava a presença poderosa do nosso Deus. Depois, no tempo dos juízes, aquela arca foi tomada pelos filisteus, porque os filisteus achavam que o povo de Israel vencia todas as guerras por causa da arca. E eles tomaram a arca. Só que aquela arca foi uma maldição no meio dos filisteus. Eles ficaram doentes, enfermos, passaram por grandes aflições. Aí devolveram a arca, botaram lá na cidade de Kiriat Jearim e ficou lá na casa de Abinadab. Ficou lá vários anos, né, guardadinha lá. Depois alguém pensou em trazer a arca, que foi Saul, e desistiu. E depois a gente vê então, depois de um bom tempo, Davi pega a arca do concerto, ele constrói uma tenda e ele leva a arca do concerto para Jerusalém. É um momento de muita alegria quando ele leva então, e aquilo simboliza a presença de Deus ali em Jerusalém. Salomão constrói um templo, e no templo foi construído o lugar santo dos santos, conforme Deus tinha estabelecido, e foi construído lugar para colocar a arca do concerto. E Salomão então colocou a arca do concerto ali. E depois, irmão, aí vem a coisa mais linda de toda a história. Eu me emocionei lendo esse texto aqui. Depois, irmãos, ninguém sabe onde foi parar a arca. Já se escreveram vários romances, já se fizeram filmes, ninguém sabe. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a Bíblia não diz que ele pegou a arca e levou a arca, desapareceu, nem fala mais, sumiu a arca. Mas o que me impressionou, irmãos, é uma coisa interessante. Só queria que os irmãos lessem rapidamente uma profecia em Jeremias capítulo 3, versículo 16. Olha o que diz aí, ó. Isso aqui, irmãos, é uma profecia. Não pensa que é profecia para aquele tempo, não. Isso é profecia para o final dos tempos, né? Para o tempo do novo concerto. Jeremias 3, 16, diz assim: e sucederá que, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, naqueles dias, diz o Senhor, nunca mais se dirá a arca do concerto do Senhor, nem lhes virá o coração, nem dela se lembrarão, nem a visitarão. Isto não se fará mais. Nós estamos vivendo esse tempo. É um tempo em que a arca simplesmente desapareceu. Nós temos Cristo, nós nos reunimos na presença de Deus. As igrejas de Cristo são templos do Senhor, igreja de Cristo mesmo. Não é igreja de Cristo que brinca carnaval, mas são templos do Senhor, e está escrito lá. Mas aí quando é que nós vamos novamente ver a arca do concerto? No céu. É isso que me emocionou. O que isso simboliza, irmãos? Simboliza a presença majestosa, poderosa de Deus, o cumprimento da vontade de Deus para o seu povo,
todos nós vivendo debaixo da vontade de Deus, sem questionamentos, como havia questionamento no povo de Israel. Então é isso que simboliza a arca que aparece no céu. Desapareceu na terra. Podem procurar, não vão achar não. Podem fazer réplica. Uma das coisas que tem mostrado que o evangelho está completamente distorcido é essa mania que se pegou de fazer réplica da arca. Para mim, isso é uma grande heresia. Deus não mandou ninguém ficar fazendo réplicazinha de arca do concerto, nem ficar carregando réplica de arca para lá e para cá. E hoje toda loja evangélica que a gente vai tem uma arcazinha, e ainda uma ofensa contra Deus, porque aquela arca era forrada de ouro por dentro e por fora, e tinha a tábua do testemunho. Mas na realidade, irmãos, na realidade a presença majestosa de Deus, a presença poderosa de Deus, é mostrada no final do templo, dos templos, no templo dele, no reino celestial. Por isso, irmãos, nós não podemos deixar arrefecer em nossos corações essa fé de que nós caminhamos como peregrinos neste mundo. Como peregrinos, Deus nos derrama bênçãos materiais impressionantes, bênçãos espirituais impressionantes, mas, irmãos, peguem isso e multipliquem por muito mais, que é o que nos espera no céu. E caminhando com essa visão celestial, nós vamos caminhar sempre com fé e vamos caminhar firmes com o nosso Deus, crendo que o nosso Deus é o Deus eterno que reina para todos sempre. Eu queria lembrar que os que são de Cristo confiam que a arca do concerto, a arca do testemunho, está no templo eterno do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e que nós caminhemos firmes para a cidade celestial. Amém.